Patrulha RB, 11 horas 25 minutos, 11h25. Uma comissão formada por representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada está fazendo uma análise para avaliar a possibilidade dos guardas municipais que trabalham aqui em Barreiras exercerem suas funções usando arma de fogo. A proposta foi tema de diversas reuniões que já aconteceram e dentro dos próximos dias uma decisão deve ser anunciada. O poder público defende o uso da arma por parte dos guardas municipais para que eles possam dar um apoio mais efetivo ao trabalho de segurança que é feito pela Polícia Militar e a Polícia Civil. Para falar deste tema aqui hoje, o uso de arma de fogo para guardas municipais, conosco Dr. Wagner Pamplona, advogado procurador do município de Barreiras. Wagner, bom dia. Bom dia, H. Bom dia à família RB. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez, trocando ideias, e passando informações para a sociedade, informações de interesse da sociedade de Barreiras. Bom, Wagner, o assunto já vem sendo discutido há algum tempo. Que comissões são estas que estão avaliando a possibilidade de armar a Guarda Municipal de Barreiras? Veja só, essa comissão ela foi criada exatamente para analisar a viabilidade e as condições para o armamento da Guarda Municipal em Barreiras. Aliás, como está ocorrendo em diversos municípios país afora. Então é preciso deixar claro que, na verdade, o armamento da Guarda Municipal é uma previsão já estabelecida em lei. Então a lei federal que criou o Estatuto das Guardas Municipais do Brasil estabelece que ela é uma força organizada que deve estar e pode sim se armar, evidentemente, cumprindo alguns requisitos, cumprindo algumas condições, dado a complexidade que é o armamento. Certo. Bom, essa decisão proposta pelo poder público do município, a sugestão é mesmo para dar reforço à Polícia Civil e Militar? Veja só, hoje essa questão da segurança pública tem sido uma das principais preocupações da sociedade brasileira como um todo. Barreiras não é diferente, pelo contrário. Barreiras até, pelos índices alarmantes, pela situação hoje, que está sendo fato público e notório, o crescimento da criminalidade em nossa região, e mais em Barreiras até por questão de ser uma cidade polo, uma cidade de desenvolvimento. Exatamente um dos efeitos colaterais do desenvolvimento é exatamente essa questão do crescimento da criminalidade pela falta de investimentos que ocorreram nos últimos anos. E um dos grandes problemas que a gente vê é exatamente esta dificuldade do ponto de vista estrutural das polícias, tanto militar como civil. A gente reconhece um trabalho imenso, um trabalho monumental que essas polícias têm feito em busca da defesa da segurança pública em nossa cidade e região, mas nós sabemos das suas deficiências do ponto de vista humano, do ponto de vista estrutural, efetivo, que é insuficiente, estrutura de viaturas também insuficiente para atender toda a região. Então a Guarda Municipal, nesse contexto de busca da melhoria de segurança pública, pode ser sim um instrumento muito importante como complementar a Polícia Militar, especialmente. Principalmente nesse aspecto da ostensividade, das rondas, para inibir o crime. Em cima disso é que a Guarda Municipal está sendo analisada, feito um diagnóstico, onde foi criada uma comissão especial. Essa comissão é composta pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela sociedade organizada e pela Prefeitura Municipal, em que estamos então fazendo um plano de viabilização desse armamento que passa, evidentemente, por uma série de condições legais. Bom, se a proposta de fato for aprovada, que tipo de armamento os guardas vão poder usar? Olha, são os armamentos comuns que a própria Polícia Militar utiliza. Na verdade, é preciso diferenciar que o armamento para a Guarda Municipal é um armamento funcional. O que significa isso? É que essa arma é de utilização exclusivamente em serviço. Você não tem um porte de arma irrestrito. É um porte de arma exclusivamente para o exercício da função. Tanto que essas armas serão utilizadas durante a jornada de serviço e serão devolvidas para um armazém, para um local em que serão armazenadas essas armas,
para que então possa ser utilizado somente durante o exercício da função. Quer dizer, ele chegou, no caso bateu o ponto, recebe a arma, né, terminou o seu expediente, devolve a arma. Exatamente. É assim que funciona todo o procedimento. Bom, agora existe uma diferença básica em relação ao uso da arma, né, por parte aí dos guardas municipais. Diferente dos policiais civis, você já até citou aí, né, não poderão estar armados fora aí da função. Exatamente. Né? Então tem que ter aí um preparo, né, não é do jeito que tem muita gente pensando que o guarda municipal vai estar armado aí 24 horas. Sem dúvida, não, isso não será possível. Bom, enquanto eles estiverem apaisando aí, no caso também não pode estar portando arma, né? De forma nenhuma, proibido, terminantemente proibido. No caso, o guarda municipal, ele não pode ter uma arma, no caso, uma arma em casa. Se ele sair armado, como é que fica? Na verdade, qualquer cidadão ele pode ter aqueles portes que já deve prever a lei. Então, pelo fato de ser guarda municipal, o seu cidadão ele poderá ter seu porte de arma diante daquelas condições que a lei prevê. Tem porte restrito, né, todas aquelas condições. Mas para a sua atividade de guarda municipal, tem todo um requisito, tem toda uma condição para que ele possa ter essa utilização durante sua função. Na verdade, é preciso entender o seguinte, tudo passa por cumprimento do que a lei determina. Para que ocorra o armamento, é preciso que se atenda a uma série de condições. Nós temos a questão da necessidade de convênio com a Polícia Militar, temos a condição de convênio com a Polícia Federal para que ocorra esse armamento, temos a questão do treinamento, da preparação, quer dizer, tem toda uma condição para que a guarda realmente seja armada e esteja em condições de operar como uma força complementar à Polícia Militar. Veja só, ela não vai exercer as mesmas atribuições, ela vai, na verdade, complementar e contribuir com a melhoria da segurança pública como um instrumento a mais para se inibir o crime. E hoje está comprovado, galera, que a presença das forças de segurança, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, o próprio Exército, e a Guarda Municipal vem com esse papel, a presença nas ruas, nas rondas nas escolas, nas rondas nas praças públicas, com veículos, inibe o crime. Isso está mais do que comprovado. Evidentemente que nós temos aquele crime organizado, que é um crime diferente, é para ser combatido de uma forma diferente. Mas o crime comum de furto, o crime do assalto, evidentemente que inibe essa presença ostensiva dessas forças de segurança nas ruas. Com relação ao preparo, qual é a sugestão da Prefeitura de Barreiras para capacitar essas pessoas aí, técnica e psicologicamente? Na verdade, a Prefeitura não tem sugestão, é o que está previsto na lei. Tudo isso passa primeiro, como eu disse, por um convênio com a Polícia Militar. Então, quem vai fazer o treinamento e o preparo é a Polícia Militar, através do seu próprio sistema, através de sua metodologia, como ela prepara os seus policiais militares. Então, a Polícia Militar, através de sua própria estrutura, sua metodologia, que vai estabelecer isso. E mais a Polícia Federal também, que também vai estar contribuindo com esse preparo e com essa estruturação da Guarda Municipal. Aí passa até por exames psicológicos e treinamentos das mais diversas naturezas. Então isso, na verdade, não é nem a Prefeitura, isso é através de um convênio a ser formado com a Polícia Militar e com a Polícia Federal. Com relação ao tempo de serviço prestado pelo guarda, isso vai ser levado em conta também? Não, sem dúvida, né? Porque é uma jornada diferenciada, né? Uma jornada que requer um estabelecimento de condições completamente diferentes. Hoje nós temos aí, se eu não me engano, em torno de 150 homens na estrutura da Guarda Municipal. Você veja, 150 homens, evidentemente levando em conta a jornada, né, que é possível, poderá contribuir muito com a melhoria da segurança pública nessa cidade. Bom, as discussões feitas aí entre os representantes destas instituições formadas aqui em Barreiras foram o primeiro passo para armar aí os guardas? Sem dúvida, tudo passa por uma discussão na sociedade. Inclusive, nós estamos finalizando o relatório e esse relatório será apresentado à sociedade através de uma audiência pública que será convocada especificamente para esse fim, para que a sociedade organizada possa também dar suas opiniões e sugestões de como deve se implementar, até mesmo saber também se aceita. Né? Eu acho que é muito importante que a sociedade dê apoio
as medidas que venham contribuir com as melhorias. Então, eu acho que uma audiência pública será, assim, extremamente útil para que a comunidade entenda mais como irá funcionar essa questão do armamento. O que eu vejo é que a Guarda Municipal, em sintonia com a Polícia Militar, em sintonia com a Polícia Civil, poderá, sim, contribuir muito com a melhoria da segurança pública em nossa cidade. Ou é necessário que seja apresentado um projeto de lei na Câmara para que os vereadores avaliem e votem em sessão ordinária a concessão das armas para os guardas municipais, ou a decisão pode ser tomada pela Prefeitura mediante uma medida provisória ou decreto de lei? Não há necessidade de aprovação por parte da Câmara Municipal. O armamento já é previsto em lei no Estatuto da Guarda Municipal. Então já está previsto em lei que a Guarda Municipal é armada. Agora, para o procedimento do armamento, o município que decidir, a prefeitura que decidir por isso, deverá cumprir todas as condições de todos os passos. Como, por exemplo, tem que existir as corregedorias e a ouvidoria dentro da polícia, dentro da Guarda Municipal. Embora exista a previsão da corregedoria e da ouvidoria na Guarda Municipal, elas ainda não estão em funcionamento. Então, uma das condições é exatamente que exista e que esteja em funcionamento a ouvidoria e a corregedoria da Guarda Municipal. Além, como eu ressalvo, um dos mais importantes, um convênio a ser executado em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Federal. Bom, 11 horas 36 minutos, Patrulha RB. Bom, em relação à aquisição das armas, de quem seria a responsabilidade de adquirir esses armamentos, já que para isso é necessário um alto investimento financeiro? Não, toda a responsabilidade é por parte do município. É o município, né, que remunera a Guarda Municipal, é o município que estrutura, que equipa, e entre essas obrigações está exatamente a aquisição, manutenção e guarda também dessas armas. Então, isso é uma obrigação do município. Bom, hoje, de acordo com a Lei de Segurança Pública, os guardas municipais podem usar qualquer equipamento aí para se defender e dar proteção ao cidadão e ao patrimônio público? Não. É exatamente isso que restringe e limita as atividades da Guarda Municipal. É uma situação muito interessante, porque hoje a Guarda Municipal, na prática, ela já está exercendo essa função de policiamento na cidade. Só que ela está exercendo essa função desguarnecida de proteção, de equipamentos de proteção. Tanto para defender a própria vida dos guardas municipais, como também para defender aqueles que estejam sendo ameaçados por algum tipo de ameaça. Então, o que ocorre? Hoje, os guardas municipais estão colocando em risco as suas vidas, porque eles estão rodando em praças públicas, eles fazem rondas em locais onde existe tráfico de drogas, onde existe um potencial de crime muito grande. Então, esses guardas municipais estão expondo as suas próprias vidas e sem nenhuma condição de instrumentos para se proteger. Então, o armamento vem exatamente isso, reconhecer esse risco de vida que os guardas têm e reconhecer a necessidade do armamento para que ele possa exercer com mais eficiência, com mais segurança, a sua atividade de guarda do patrimônio público, de guarda, inclusive, da própria vida das pessoas, né, onde ela está ali atuando, onde ela está fazendo as rondas. Bom, com relação ao treinamento, esse treinamento seria feito aqui mesmo em Barreiras? Bom, todo o treinamento que a Polícia Militar faz, normalmente faz por aqui mesmo. Então, como isso deverá ser conduzido pela própria Polícia Militar e Polícia Civil, eu não tenho dúvida que aqui será o local apropriado. Evidentemente, terá outros cursos, terá outros enriquecimentos que poderão ser desenvolvidos fora de Barreiras. Mas isso aí é uma questão muito a ser discutida no convênio que será estabelecido. E com relação ao tempo de duração desse curso? Também, é o que eu digo. O tempo de duração é de acordo com os requisitos e condições de treinamento estabelecidos pela Polícia Militar. Então, é a Polícia Militar conduzindo esse treinamento, a Polícia Federal que vai dizer qual o tempo adequado e o momento adequado para que esses agentes possam estar utilizando e manuseando uma arma de fogo. E como é que você avalia a repercussão que o assunto vem tendo nos meios de comunicação e redes sociais? O que eu vejo, é que nós precisamos criar instrumentos adicionais ao que nós já temos para fortalecer a segurança pública em nossa cidade. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito um trabalho aí monumental
para que possam garantir a segurança pública. Mas, infelizmente, está demonstrando que não é suficiente, exatamente como eu disse no início, por falta de efetivo, por falta de aparelhamento. Isso, de uma certa forma, dificulta garantir essa segurança pública à sociedade. Então, a Guarda Municipal passou a ser um instrumento complementar, passou a ser um instrumento que pode contribuir e muito com a melhoria da segurança pública, tanto que é o que está ocorrendo no país inteiro. Todos os municípios estão praticamente estruturando, treinando e preparando a sua Guarda Municipal para ser um instrumento adicional para inibir o crime e trazer mais paz, mais paz e tranquilidade para as nossas famílias. Se porventura não der certo essa questão de armamento aí da Guarda Municipal, né? Se não der certo, digamos, existe uma outra alternativa para que a Guarda possa apoiar de forma mais efetiva o trabalho de combate à criminalidade? Olha, na verdade a Guarda já vem realizando um trabalho fantástico. Você veja aí, por exemplo, o resultado positivo que tem dado no combate à poluição sonora. O quanto a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, tem desenvolvido um trabalho muito bom. A própria Guarda Municipal tem feito, inclusive, apreensão de drogas, apreensão de crack, cocaína, maconha, tem feito um trabalho já de prevenção realmente de forma incontestável. Então, na verdade, o papel que a Guarda já vem desempenhando, já vem contribuindo muito. O que nós queremos agora é ampliar esse papel da Guarda, a Guarda está mais presente de forma efetiva. Se, evidentemente, não se concluir ou chegar à conclusão do armamento da Guarda Municipal, a Guarda Municipal vai continuar exercendo a sua atividade e contribuindo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, como sempre contribuiu. Mas a lei prevê, a lei dá as condições para o armamento. O que o município precisa fazer agora, junto com a sociedade, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, é dar essas condições para que a Guarda esteja habilitada e preparada para ser armada. Bom, em termos de prazos a serem cumpridos e ações aí para armar a Guarda Municipal, tem um prazo ou não? Não existe um prazo, existe um roteiro a ser cumprido. Nós já tivemos algumas reuniões da comissão, com a presença da coordenação da Polícia Civil, com a presença do 10º Batalhão, com a presença da sociedade civil organizada. Devemos apresentar, provavelmente, a semana que vem, em uma reunião para essa comissão, um relatório, para que essa comissão então, avalie esse relatório. Se a comissão estiver em sintonia e concorde com esse relatório, nós iremos então definir uma data para fazer uma audiência pública, que acreditamos que provavelmente seja até na Câmara Municipal de Barreiras, que é o local mais apropriado para que haja esses debates de interesse da sociedade, em que nós então apresentaremos esse projeto e daremos seguimento para que efetivamente consiga concluir esse procedimento aí de viabilização e melhorias da Guarda Municipal. Bom, 11h43 para encerrar, mais algum esclarecimento, Guarda? Olha, o que a gente tem aqui a dizer é que a sociedade deve procurar buscar os instrumentos que possam realmente melhorar as suas condições de vida, a sua qualidade de vida. Barreiras realmente, a região oeste passa por um momento difícil, turbulento, em que a gente vê a olhos vistos o crescimento da criminalidade, preocupa por demais a questão do tráfico de drogas, a localização geográfica de nossa cidade favorece demais o desenvolvimento, mas favorece também a criminalidade. São os ônus e bônus do desenvolvimento. É uma cidade pujante, uma região pujante, mas cortada por tantas BRs, uma cidade de entroncamento, traz o desenvolvimento, mas traz também a criminalidade. Então precisamos estar mais preparados ainda do que outras cidades, porque como estamos desenvolvendo muito, precisamos também investir mais, preparar mais para poder combater a criminalidade. Principalmente o grande mal hoje da humanidade, o grande mal que destrói as nossas famílias, destrói os nossos jovens, que é a questão do tráfico de drogas. Que esse realmente é o grande mal que assola a nossa sociedade e, evidentemente, Barreiras também não está fora disso e precisamos de enfrentar com coragem, cobrando as autoridades, apresentando sugestões e a gente vê que a sociedade, consciente disso e comprometida com isso, pode sim trazer uma série de melhorias. Bom, Patrulha RB, agradeço a sua presença aqui, um bom dia. Eu é que agradeço mais essa oportunidade e eu já me considero aqui membro aqui da família RB, e à disposição sempre, convocou e intimou, estamos à disposição para esclarecer e ajudar na troca de informações.
Sou o Dr. Wagner Pamplona, advogado procurador do município de Barreiras. Uso de arma de fogo para a Guarda Municipal de Barreiras. 11h45, Patrulha RB.